Ó Deus, tudo é teu, Senhor. Nós pertencemos a ti, Senhor. Nós, Senhor, necessitamos cada dia mais, mas nós queremos ver, Senhor, a tua glória nesse lugar, Senhor. Nós queremos ver, Senhor, a tua glória nessa cidade, Senhor. Nós queremos ver, Senhor, a salvação, Senhor, dessa cidade, Pai. Nós não aceitamos mais o pecado imperar, Senhor. Ó Deus, a morte, a promiscuidade, a imoralidade, Senhor, reinando, Pai. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da igreja, tem misericórdia dessa geração, Senhor. Nós nos humilhamos, Senhor, reconhecemos os nossos pecados. Ó Deus, nós queremos ver a tua glória, Senhor. Mas como veremos a tua glória se o nosso coração está tão, Senhor, longe da tua presença, longe do teu propósito? Nessa hora, Senhor, ó Deus, vem limpar, vem lavar, vem transformar, Senhor. Nós clamamos nessa hora, como a tua palavra diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Mas ele tem que confessar, se humilhar e confessar os seus pecados, confessar os nossos pecados. Então, Senhor, virá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra, Senhor. Ó Deus, Manaus tem pecado, Senhor, contra ti. A igreja de Manaus, eu tenho pecado contra ti, Senhor. Tu não tens sido, Senhor, nosso primeiro lugar, não tem estado em ti, Senhor. Nós nos humilhamos aqui nessa noite, reconhecemos, Senhor, precisamos de uma conversão, Senhor, de coração. Ó Deus, quantas festas clandestinas, Senhor, quanta imoralidade, quanto adultério, quanta pornografia, Senhor, quanta podridão, Senhor. Quanta sodomia, Senhor. Oh Espírito Santo, tem misericórdia de nós, Senhor. Quanto pecado dentro da igreja, Senhor. Quantos pastores adúlteros, abusadores. Ó Deus, tem misericórdia de nós como igreja brasileira, Senhor. Quanta corrupção, Senhor. Ó Espírito Santo, vem trazer, Senhor, um arrependimento, um grito, Senhor, novo, de dor, Deus, de arrependimento, Senhor. Estamos, Senhor, cansados, Senhor, de um cristianismo fraco, sem poder. Queremos o poder do teu reino, Senhor. Queremos o poder do teu evangelho fluindo, Senhor, como ele sempre é poderoso. A tua palavra diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus, assim como no dia de Pentecostes, Senhor, houve uma transformação de 3.000 almas, se converteram, se arrependeram dos seus pecados. Assim, Senhor, homens avivalistas se levantaram, Senhor, nos séculos, Senhor, no decorrer dos séculos, e muitas almas se converteram, Senhor. Agora chegou a nossa vez, Senhor, de jejuar, de clamar a tua igreja, Senhor. Eu, Senhor, preciso jejuar, preciso clamar, preciso, Senhor, te buscar. Aleluia, aleluia, Deus. Amém, queridos? Aleluia. Graça e paz, queridos. Pode sentar. Pode sentar, querido. Seja bem-vindo. Irmãos, eu tenho sido sacudido desde
alguns dias aí Deus tem falado. Seja bem-vindo, você que está aqui conosco no culto online. E 2020 eu retornei para cá, conversei com o pastor Alvo. Nós estávamos ali já no início do ano, né? Estávamos projetando uma programação, e aí seria um evento de casais. Aí veio a pandemia, parou tudo. Vocês estão lembrados? A gente fixou o cartaz ali, né? E aí veio a pandemia e parou tudo. E aí nós estamos em 2021, irmãos. E eu fui pegar os meus arquivos do que Deus já tinha me ministrado aqui nessa igreja, desde a primeira vez que eu vim aqui. E esse é um mês, eu estava até vendo, é o mês do aniversário pastoral da pastora Edna, dia 16, né, seria o aniversário dela, e dia 25 do pastor Aldo. E eu estava vendo tudo que foi e refletindo, né, queridos? 2021, nós estamos em março. Eu até conversei um pouquinho aqui com o pastor Jais, com a pastora Elisandra, acho que foi ontem. E 2021 já está correndo. Hoje é dia 14 de março. E eu lembro que nós fizemos aqui um trabalho bem interessante, que foi em 2017, nós celebramos aqui os 6 anos desse novo marco. Não, o tempo da Restaurando Famílias é bem maior, mas era 6 anos desse marco do retorno do pastor Aldo para Manaus, da pastora Edna. E aí nós fizemos um grande aniversário, teve a festa das águas, o batismo. A gente estava já começando uma engrenagem de curso de membresia. E aí depois nós fizemos um encontro, e o encontro foi um apogeu espiritual. Nós fomos para um sítio e ficamos ali mergulhados no final de semana na palavra, na adoração, na oração. E Deus, quando a gente busca, Ele vem, amém? Ele quer ser encontrado. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Ele quer ser encontrado, né? Quando a gente começa a buscar. E aí, 2021 é o ano que nós, nesse novo marco do pastor Aldo, reiniciar aqui o trabalho, desse novo começo. É uma década de Restaurando Famílias em Manaus. É uma década. 10 anos restaurando famílias, abençoando a cidade de Manaus. Amém? E assim meu coração, eu acho que 2 meses atrás eu liguei. No início eu cheguei, eu falei um pouco com o Everton, um pouco com o Antônio. Algumas semanas atrás, meses atrás, eu liguei para eles. E assim, irmãos, se nós formos olhar para as circunstâncias, nós nunca vamos ter condição de realizar nada na vida. Tudo tem um custo, tudo tem um preço. E o chamado, ele queima. Eu estou aqui pregando, eu vim, vocês lembram, eu disse para o pastor: eu quero sentar. Veio a pandemia, o pastor disse: vai. E aí eu tenho um chamado dentro de mim que queima. Desde os meus 16 anos eu me converti, eu e Deus. Não tinha estrutura religiosa, não era. E dali eu já nasci no mundo espiritual com um chamado, querendo ser missionário, querendo pregar a palavra, né? Acho que foi o Eliezer perguntou qual era o sonho, né? Na célula que foi quinta-feira. Ele perguntou: diga em 1 minuto qual é teu sonho. E aí eu disse para ele que eu nem entendia, mas eu era criança, eu olhava para a pessoa que pregava e aquilo me fascinava. Eu queria ser um pregador da palavra. E hoje eu estou aqui, queridos, e Deus está
eu falei para o pastor Jairson, eu estou assim, sabe, queridos, Deus plantou essa igreja, está 10 anos aqui, nesse novo marco. Eu lembro, a gente fez um encontro, eu lembro que ficou pequeno, não tinha nem ar-condicionado aqui, a gente reunia na época dessa reforma, né, pastor? Isso aqui ficou lotado, porque Deus foi trazendo a presença, a glória de Deus é que traz, irmãos. Não é um método, não é um modelo, não é o carisma de um homem, mas é pessoas. E aí ontem eu fui ler de novo um capítulo do livro Um Mundo em Chamas, do Rick Joyner, que conta do avivamento, a história do avivamento de Gales, um avivamento que explodiu a Europa, queridos. Viveu uma atmosfera profética de adoração, de oração, cidades inteiras se reuniam para orar e adorar a presença de Deus. E as pessoas que trabalhavam nas minas de carvão vinham se convertendo, eles vinham para o culto, convertidos já. Estava aqui a irmã Maria orando pela conversão do irmão dela, que era um alcoólatra, e ela estava orando por ele. De repente ele saía lá do trabalho e entrava na reunião de oração e começava a chorar em genuíno arrependimento e sendo transformado. Chegou um tal ponto, irmãos, que as reuniões não paravam, e até 3 horas, 4 horas da manhã, ninguém queria, a cidade parava para buscar Deus e adorar a Deus, e eles não saíam do culto, porque eles não queriam perder, pastor Elisandro, aquele fantástico mover de Deus. Todas as reuniões tinha coisas espetaculares que Deus ia fazendo, irmãos. E aí, eu queria falar contigo hoje, aquilo que Deus está falando comigo. Vamos buscar, queridos, a vontade de Deus, amém? Não é o avivamento, o foco não é buscar o avivamento pelo avivamento, é buscar a vontade de Deus para nossas vidas de uma maneira séria, de uma maneira consciente, convicta. Senhor, eu quero um compromisso sério contigo, Senhor. Eu vou orar, Senhor. Mas não é aquela oração comum, normal. Senhor, eu vou orar uma oração. E aí, queridos, nós estamos no mês da adoração. Adoração fala de experiência com Deus. Experiência com Deus fala de arrependimento. Arrependimento fala de avivamento. Avivamento fala de salvação, de conversão de almas, de impactar uma geração. E aí eu fui ler, eu li, eu falei para a Esther, eu disse: Esther, a Esther perguntou algo de mim. Quem foi, pai? Aquele homem que orou, que o ministério dele foi só orar, que ele orou sem parar, não sei quanto tempo, né, pai? Aí eu disse para ela: qual? Porque tem tantos. Só que a igreja não conhece a história dos grandes notáveis, dos heróis da fé. Quando eu converti, pastor Jairson, eu peguei aquele livro do Orland Boyd, Os Heróis da Fé, livro que conta a biografia de vários heróis da fé desse tempo, não vindo de 1400 para cá. E aí, na introdução, o Orland Boyd, ele conta de 2 homens de Deus. E aí eu li esse livro, eu tinha 17, 18 anos, eu chorava lendo o livro, e aí eu me trancava no quarto, jejuava, orava, jejuava e orava e saía para experimentar o mover de Deus na minha simplicidade. Naquela época, Everton, eu não sabia de nada, eu tinha pouca teologia, mas eu conheci um Deus pessoal, que falou comigo e que me ativou num propósito, Eliezer, que nunca mais eu consegui sair. Eu que vivia 24 horas em função de um vício, drogado,
dos 12 anos, fumando maconha, até 16 anos, vem a glória de Deus e me toca. Aí eu me tranco no quarto, começo a orar, buscar Deus e fazer a obra de Deus. Orar, me trancar, jejuar, buscar Deus e fazer a obra de Deus. No bairro, na rua, na faculdade. Na época eu não fazia faculdade, eu nem estudava, eu tinha parado de estudar. Fui fazer supletivo, lá no supletivo era só gente cheirando pó, fumando maconha, só aqueles caras que pararam de estudar. E aí eu fiz o supletivo do ensino fundamental, fui para o ensino médio, lá numa escola. Eu digo, não, vou fazer os 3 anos para me ver se eu melhoro a minha capacidade intelectual. Eu que tinha raiva de ler, de estudar, comecei a devorar a palavra até fome, a ter uma fome insaciável da palavra, e comecei a estudar. E aí eu lembro que eu fui de sala em sala, lá no Major Silva Coutinho, uma escola que tem ali no Petrópolis ali, e eu fui de sala em sala, cheio do Espírito Santo. Eu, Ezequias, que hoje é presbítero lá na igreja do meu tio, e o Junho, que morava na S2, nós fomos de sala em sala, pastor Jason. Tem algum crente aqui? Professor, a gente pode dar uma palavra aqui? Aí entrava na sala. Tem alguém crente aqui? Aí os camaradas tudo envergonhados, assim, 1990 e pouco, 98, 99. Se você é crente, quero te convidar. No horário do intervalo, em vez de a gente comer sanduíche, tomar um refrigerante, nós vamos fazer uma oração lá no pátio da escola. Você é nosso convidado. E você que não é crente, se você está passando por alguma dificuldade, algum problema na tua família, Deus tem a solução, Deus tem a saída. Vem com a nossa, vem participar da nossa reunião, vem com a gente. E aí começou o primeiro dia, todo mundo lá com vergonha, né, pastor Jason? E eu estava lá, bora, que vergonha, meu irmão. Aí estava o Ezequias, o Junho, chegou 3, 4, quando vi tinha 20 no pátio da escola. Quando vi no outro dia 50 orando. Eu vi no outro dia, irmãos, uma média de 50 jovens orando. Por que eu falo isso com você? Porque, irmãos, eu tinha 18, 17 anos. E aí eu fui agora ler esse livro novamente. Precisamos voltar. Você já teve experiência com Deus? Quem já teve aqui uma experiência com Deus? Deus falou contigo. Sabe, irmãos, eu fui ler Heróis da Fé. Eu disse, Té, bora ver aqui, esse livro aqui. Aí a Esther, pai, todo livro tu disse que vai revolucionar minha vida, que vai me transformar e tal. Eu disse, minha filha, aí lê aqui. A Esther já estava mais desmaiada, estudando direto lá na fundação ontem, sábado, 6 horas. Hoje ela acorda, Deus já mudou a história da minha filha. 6 horas da manhã ela está acordada, estudando. E aí eu comecei a ler, queridos, e eu comecei a querer chorar já lendo, novamente. E aí o Orlando Boyer, ele conta a história que, isso já é pregação, amém, queridos? Ele conta a história que se hospedou 2 homens de Deus na casa dele, Everton. E esses 2 homens de Deus iam pregar numa igreja lá, e a igreja era difícil, aquela igreja. Raras essas conversões. Mas ele diz que ele chegou, esses 2 homens impactaram a vida dele. Já pensou? Um homem de Deus vai lá se hospedar na tua casa. E aí ele ia de manhã cedo lá chamar o cara para tomar café. Sabe o que o cara estava fazendo? Orando. Aí ele saía meio, vou atrapalhar o cara de orar, né? Meio constrangido. Meio-dia, chamar o camarada para almoçar, vou conversar com ele. Ia lá bater no quarto do cara para chamar ele para almoçar, pastor. O cara estava derramado no chão do quarto, clamando pela salvação de pessoas. E aí ele saiu meio sem jeito. E agora, o que eu faço? Quando chegou à tarde, na hora daquele lanche da tarde, ele chega lá, vai lá atrás do cara. O cara está chorando,
gemendo, pedindo para que Deus entregue as almas daquela cidade. E aí ele diz que foram 3 dias esse cara hospedado na casa dele. Foi 3 dias ele sem saber como se comunicar com esse cara, porque esse cara só vivia com Deus. Mas quando ele saiu, pastor, para ir pregar na igreja lá, a cidade inteira veio para a igreja. E veio uma colheita de almas, de pessoas que se arrependeram genuinamente, sentindo a dor do pecado. Pessoas que estavam gritando de dor, de terem ofendido a santidade de Deus. E aquela igreja foi revolucionada. E o Orlando Boy começou a ser transformado, e ele disse que ele começou: não vou ver, se eu passei 3 dias com esses 2 homens de Deus e a minha vida foi impactada, que dirá se eu passar algum tempo com os grandes notáveis da fé, com os homens de Deus da história da igreja. Aí ele começa desde Jerônimo Savonarola até os dias de Jonathan Edwards. E aí ele vai narrando, mas antes disso ele fala de o clamor de 1 bilhão de almas. Aí ele vai contando várias histórias de experiências com Deus que geraram grandes conversões, irmãos. E agora Deus está impulsionando eu e você, irmãos, para nós buscarmos a Deus como nunca antes, de fazer um compromisso com Deus. Eu vou me dedicar para Deus, e eu vou ter uma experiência com Deus, e eu vou ver Deus fazer a obra dele aqui na terra. O poder de Deus não muda, irmãos. E aí ele diz que o clamor de bilhões, ele diz o clamor de 1 bilhão de almas. Na época deles tinha bilhões de almas, tinha 7 bilhões, eu não sei se agora é 12 bilhões de habitantes no planeta Terra. Tem muitas almas, queridos, clamando. E aí ele conta do amigo do Lutero, que ajudou Lutero. E Lutero lá, trabalhando pela reforma, lutando contra aquele sistema religioso romano. E aí ele disse para Lutero: Lutero, eu vou te ajudar, você tem um intercessor, eu vou orar por ti, eu vou orar contigo. E aí ele foi se trancar para orar pela vida de Lutero. E aí ele teve uma experiência com Deus. Deus levou ele para uma visão. Ele viu 1 bilhão de almas clamando, e aquelas almas clamavam por salvação, por serem pastoreadas. E aí ele disse que de repente ele vê um homem tentando cuidar daquele 1 bilhão de almas, e aquele homem se dedicando, se entregando, se doando para apacentar 1 bilhão de almas. Mas era muito pesado, aquele trabalho era muita carga para ele suportar sozinho. E aí Deus disse para esse amigo de Lutero, disse: esse que está apacentando 1 bilhão de almas, que está clamando por cuidado, por salvação, ele é Lutero. Ele está sozinho, gemendo por 1 bilhão de almas, e ninguém o ajuda. E ele achava que só intercedendo ele estava ajudando. E Deus disse: vai ajudar o Lutero. O clamor de 1 bilhão de almas. Amém, queridos? Irmãos, tem um clamor aqui em Manaus de milhões de almas. Praça 14, agora tem o carnaval aí, as festas clandestinas aí, o pessoal. Mas se você passa por aqui, a gente vê os forrobodó da vida aí.
É ou não é? Os botecos. Eu lembro que na década de 90 para o início dos anos 2000, o cara tinha vergonha de beber. Eu tenho falado isso. Tinha gente que, quando nos via, era ou não era? O cara escondia. Os bares foram fechando. Hoje, todo canto tem um boteco. E o cara ostenta ainda. Parece que ele é o bonitão da Vila Mamão com a... E é um cara seco, sem futuro, sem vida. Irmãos, eu já bebi, eu já fumei maconha, eu já cheirei pó, e tudo isso é um mero engano, é uma ilusão. Tu pode me olhar hoje, ainda mais de óculos agora que eu estou mais sério, e dizer esse cara nunca curtiu na vida. Mano, eu sei o que é isso. É bobagem, é porcaria, é lixo, é engano, é engodo. Não tem nada que se compare com estar bem com Deus, com estar feliz, com a alegria da salvação, com ter experiência com o Espírito Santo. E aí, queridos, eu falo aqui para mim e para você. Diz que um homem de Deus, ele foi nesse mesmo... Eu quero te desafiar, eu acho que eu vou virar vendedor de livro. Vou comprar o Herói da Fé, aí eu vou fazer a administração, eu vou estar aqui, ó, meu irmão, compre e leia. Porque eu já dei PDF, o cara não lê. Eu dou o livro em PDF, o cara não lê. Eu dou como é o nome? Um informativo, não lê. Eu acho que se ele pagar os R$30, os R$40 no livro, ele vai dar o valor e vai ler. Amém? E aí, sabe, irmãos, nesse livro conta essa história de um pastor que ele foi para uma cidadezinha pequenininha. E ele assumiu uma igreja pequena. Só que essa cidade onde essa igreja foi plantada estava muito alto índice de pecado lá. Pecado imperava lá. Se fosse em qualquer rua, era imoralidade, as músicas eram indecentes. Isso nos anos de 1300 na Europa. As músicas indecentes, muito vício. E esse pastor chegou lá nesse salão pequeno, e aí ele estava lá, aquele desafio. Ele foi andar pela cidade e viu que a cidade muito promíscua, muito pecado. E aí ele viu os bancos vazios da igreja e a mulher dele do lado, e Deus falou com a mulher dele. E Deus disse para a mulher dele: eu quero que você ore e jejue 3 dias toda semana. E a mulher dele obedeceu. 3 dias por semana ela começou a orar e jejuar. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele foi fazer a reunião inaugural, e a mulher dele, pastor Jás, tinha orado e jejuado 3 dias pelo ministério. Quando ele abriu a reunião, os bancos da igreja foram todos preenchidos por pessoas. E ele começou a pregar. Ele se empolgou, meu Deus. Quando ele olhou, não tinha mais lugares de tanta gente que estava dentro daquela reunião. E aí ele disse: Senhor, esse salão está pequeno. E realmente era pequeno. E aí Deus falou com a mulher dele. Ele nem sabia que Deus estava usando a mulher dele como a maior força de propulsão do ministério dele. E aí Deus disse com a mulher dele: ore e jejue 3 dias, semana que vem, por um novo salão. E aí um comerciante que tinha um grande galpão na mesma rua, foi lá com o pastor e disse: pastor, Deus falou comigo para me ceder meu galpão para o senhor reunir a sua igreja aqui. Chegou lá para ele inaugurar a reunião lá nesse galpão que era o triplo daquele local de reuniões. Quando ele chega lá, irmãos, o galpão completamente lotado de pessoas. Ele olhou, meu Deus, eu pensava que ia ser tão difícil nessa cidade. Deus, esse espaço é grande, não dá.
Aí Deus disse para ele: vá falar com a tua esposa, porque ela tem orado e jejuado por ti. E Deus estava usando a esposa dele, ele nem sabia. E sabe o que aconteceu? Ele foi lá, a esposa dele disse: esse lugar aqui, Deus falou comigo, está pequeno, né? Aí ele disse: exatamente, está pequeno, pois nós vamos para o maior salão dessa cidade, uma cidade lá da Europa. Eu não gravei o nome porque eu fui lendo os capítulos, mas quando eles viram aquele salão imenso e a cidade pequena, e aí ele entrou com a esposa dele: o que tu está fazendo? Aí ela disse: eu estou todos os 3 dias de cada semana, eu estou jejuando e orando para que Deus venha trazer o mover dele, para que almas se convertam, para que Deus venha se mover. Aí ele entrou junto com ela, Everton, nesse processo de jejum e oração. E aí a primeira reunião, arrumaram lá o salão e tudo mais, e aquela era o maior salão da cidade. E eles foram para a inauguração, irmãos. Chega na inauguração da primeira reunião, naquele maior salão da cidade, as multidões entram no salão, e no primeiro dia de culto, mais de 250 pessoas rendem suas vidas a Cristo. Mas começou esse avivamento de uma senhora que assumiu um compromisso de orar e jejuar. E aí, irmãos, eu vou terminar com essa última história. Antes da reforma protestante de Lutero, na cidade de Veneza se levantou Jerônimo Savonarola, precursor da reforma. Antes da reforma, ele era filho de uma família de posse, uma família italiana, da elite italiana. O avô dele era médico da nobreza, e aí o avô dele tinha essa posição de médico. Até hoje médico é uma profissão de elite, né? Da classe alta. E aí o pai dele sonhava que ele fosse médico, até que a família investiu, ele foi para os estudos, ele começou a ler sobre filosofia, Sócrates, Platão, mas o que sacudiu ele foi os textos de Tomás de Aquino. E aí veio aquela sede pela experiência com Deus. E aí o pai dele sonhava que ele se tornasse médico, mas ele ficou muito tocado pelo aqueles escritos do teólogo Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino. E aí ele foi para um convento, foi ser monge. Ele renunciou toda. E aí lá nesse convento, nesse monastério, ele chegou muito humilde lá, e ele só queria ficar fazendo o serviço mais humilde, limpando, lavando as louças e se dedicando à leitura das Sagradas Escrituras, porque poucas pessoas tinham acesso à palavra de Deus. E aí ele começou, ele foi para a cadeira de filosofia nesse monastério, mas ele ficou mais na teologia, mais na Bíblia, lendo. E chegou um momento que os clérigos pegaram ele e disseram: não, tu vai ensinar os noviços, tu vai ensinar os jovens, porque tu é um cara muito consagrado. Aí ele começou a ensinar os jovens, e aí viram que ele ensinava, e os jovens começavam a ser mudados, até que enviaram ele de volta para uma paróquia lá em Veneza, uma cidade italiana bem desenvolvida. Só que essa cidade de Veneza, ela era totalmente pecaminosa, cheia
Tanto que o carnaval se originou lá, as máscaras carnavalescas e tudo mais, cheio de imoralidade, cheio de promiscuidade. E aí ele começou a pregar na paróquia lá de Veneza, e ele começou a denunciar o pecado, e ele começou a pregar contra os vícios, começou a denunciar os vícios, a imoralidade, as músicas profanas. A gente pensa que só hoje que canta nessas músicas de imorais, de moralidade, mas sempre houve, irmãos, desde os dias de Noé, desde os dias de Adão, quando Adão pecou, Caim matou Abel, começou. Vocês estão vendo Gênesis, sempre teve pecado. O homem sem Deus, ele vira demônio. E aí Jerônimo Savonarola começou a pregar de uma maneira totalmente comprometida com a palavra de Deus. E aí a cidade começou a ser transformada. Parou a cidade de ouvir as músicas profanas, parou a imoralidade que tomou conta da cidade, começou a cessar. E aí o rei veio contra ele, porque o rei era corrupto, e o papado veio contra ele, porque ele era corrupto, porque o papa era corrupto, e viviam em torno daqueles pecados ali, porque eles vendiam indulgência, o cara pecava, ia lá, pagava, gerava um comércio religioso, gerava toda uma engrenagem de corrupção. Sabe o que ele fez? Ele se levantou e profetizou e disse: rei, tu vai morrer, papa, tu vai morrer, e outra autoridade lá que também se levantou contra ele, tu também vai morrer, porque vocês não estão se levantando contra mim, vocês estão se levantando contra o reino de Deus. E passou-se uns dias, morreu o rei, o papa e aquela outra autoridade que estava perseguindo ele. E aí cresceu, irmãos, a autoridade dele, porque aí o que acontece? O novo papa que se levanta, ele já estava começando a reforma, pregando o evangelho. E aí ele começa a ser perseguido pelo novo papa, até ser queimado na fogueira por pregar o evangelho. E ele foi o precursor. Isso foi em 1480 e pouco. Em 1489 Deus levanta Lutero na Alemanha. Wycliffe traduz a Bíblia para o inglês. A igreja vem, a igreja romana, e mata ele. E John Hus é queimado vivo na fogueira. Mas todos eles foram queimados vivos por amor a Deus, ao Evangelho. E eles estavam sendo queimados vivos e dizendo: perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem, perdoa, Senhor. E eles morriam glorificando, adorando a Deus. Eles não morriam como quem estivesse perdendo uma batalha, eles morriam adorando. E o John Hus, que era ganso, ele disse, quando ele foi queimado na fogueira, ele ardendo em brasa, ele diz: vocês estão matando o Hus, o ganso, mas daqui a 100 anos vai vir um cisne que vocês não vão conseguir queimar. E ele morreu adorando a Deus, o John Hus. 102 anos depois nasce Martinho Lutero, na Alemanha. Ele errou por 2 anos. 102 anos depois, Martinho Lutero estava na Catedral de Wittenberg pregando as 95 teses da Reforma Protestante. Só a Escritura, só a graça, só a fé. E aí começou a grande reforma. E é o mover de Deus. Mas pastor, por que tu está contando todas essas histórias? Porque a gente está completando 10 anos, irmãos. E agora Deus não vai usar o John Hus, o Jerônimo Savonarola, o Orland Boyer,
Deus vai usar a minha vida e a tua vida para escrevermos a história do reino de Deus, irmãos. Mas quem Deus vai levantar? Quem estiver disposto a obedecer a Ele. É um chamado radical, Elias. Olha, a Heloísa já está rindo aí, ó. É a unção, irmãos. Está disponível a mesma unção que eles tiveram. Eu queria ler 2 tópicos aqui e 3 versículos. Você foi planejado para agradar a Deus, irmãos. E agradar a Deus é desagradar o mundo, é desagradar a mim mesmo. Hoje eu digo, rapaz, eu não vou almoçar, cara. Não vou tomar café. Aí fui almoçar às 2 horas. Abri um jejum, sabe? E tava, parece uma coisa, aí veio a Esté com uma tapioca desse tamanho aqui. Aí em seguida veio a Cleice com uma outra tapioca. Eu tive que me desagradar minha mulher, que estava toda ali feliz, querendo dividir, coisa rara. A minha filha, ainda mais rara, ainda querendo dividir uma tapioca. Mas aí, queridos, agradar a Deus consiste em desagradar a nós mesmos. Tem um compromisso radical com Deus. E a Restaurando Famílias, Deus colocou a caneta, a pena da história nas tuas mãos. Amém? Eu estava vendo hoje, né? O aniversário da pastora Edna seria, hoje é 14, seria amanhã, né? Não é dia 15? 16, né? Eu confundo dia 25 do pastor Aldo, né? O dela é dia 16. Mas eu lembro que todas as vezes que eu sentava para conversar com a pastora Edna, a conversa terminava ela chorando. Terminava não, ela já ia falando. Quando Deus chamou ela, levou ela para Minas, que disse para ela: aqui acabam os teus direitos. E aí ela começava a chorar, contando essa história na mesma intensidade. E nós somos testemunhas aqui, que ela dedicou a vida dela para Deus. Amém? Perfeito nem eu sou, nem você é. Ela tinha defeitos, mas, irmãos, o defeito que eu e você possuímos é tão mínimo diante da grandeza das qualidades que Deus implantou em nós. E às vezes até eu ficava assim, rapaz, quando o cara morre, todo mundo diz que é santo, que é perfeito. Mas é, irmãos, porque a gente é muito limitado, a nossa visão é muito carnal ainda. A gente olha com um olhar muito, perdoe a expressão, muito carnal, diabólico. A sabedoria lá que a gente viu na vida aqueles que são guiados pelo Espírito, a sabedoria carnal, egoísta, humana, diabólica, Tiago fala, né? Sabedoria carnal e diabólica. A sabedoria do alto é pura, perfeita. Mas o que eu quero dizer, queridos, que ela cumpriu cabalmente a sua missão. E aí eu estava pensando, até falei para o pastor Jair, rapaz, cara, eu vou só pregar o evangelho. Eu falei aqui de púlpito, no púlpito online ou no púlpito aqui, eu disse, eu vou só pregar o evangelho, eu não vou mais falar de nada, e crescimento eu não estou mais nem aí. Mas irmãos, como que eu vou agradar a Deus se eu não estou preocupado com a igreja de Deus? Amém? Adorar a Deus, não tem como eu adorar a Deus. E eu quero te dizer, queridos, Deus vai te levantar, Deus vai me levantar. Nós vamos orar, vamos jejuar e nós vamos honrar o legado. Essa igreja está fazendo 10 anos em 4 de fevereiro, que foi um novo momento, mas essa igreja tem muito mais anos, muito mais pessoas já se dedicaram aqui, já plantaram sementes. A gente está aqui com um legado de pessoas, amém, que oraram, que derramaram lágrimas. E agora é hora de a gente orar e clamar e dizer, sabe, queridos, vai 2021, vai estar vindo a vacina, essa pandemia, aí está todo, a gente olha para o jornal, mas Deus não parou, a igreja não parou, as fábricas não pararam, o comércio está parado ali, mas já está querendo. Então é tempo de a gente recomeçar, de orar, de jejuar. Sabe, queridos, é tempo. Eu fiz aqui, tem um projeto, o pastor disse, faz o projeto, tem um projeto desde 2017. Tem uma agenda para Restaurando Famílias, tem um trabalho montado.
Não precisa inventar roda. Muito inspirado no trabalho do pastor Eibe do MDA. Eu lembro quando eu conversei com o pastor Aldo, que eu pedi para me sair. Eu disse: pastor, daqui eu acho que eu estou atrapalhando, mas eu vou lhe ser sincero, se eu fosse o senhor é o meu pastor, não vou ficar aqui reclamando e tal, estou fazendo o Tadel. Eu lembro que o Tadel era 4 horas da tarde, eu vim todos os dias, faltei um dia, irmãos, eu estava aqui todos os dias, podia vir 1, 2, vir 10, vir nenhum, eu estava aqui. Célula, eu ajudei a abrir as células, eu fui para Ileia, eu fui lá para o, meu nome, onde a Gisele mora, não sei, Terra Nova. Eu ia, irmão, atravessava essa cidade, eu ia direto. Vocês não estão falando aqui com um cara que é um teórico, um teólogo, que não tem compromisso. E aí, hoje eu faço uma faculdade, 10 disciplinas para me estudar, tenho 2 filhos para me criar. Poderia muito bem dizer, né, pastor Jair? O pastor Jair está terminando engenharia. Não, cara, não vamos ficar quietinho aqui, ninguém vai fazer nada. Mas, irmãos, vamos fazer a obra de Deus, vamos agradar a Deus com adoração, com a nossa vida, entregar. Pastor, o que é para me fazer? Tem aqui um projeto, tem um plano de Deus, não é nosso, não é meu, é construído em cima. O pastor Aldo disse: faz o plano. Eu até fui fazer, só que eu vou já está lá, entendeu, pastor? Só tem que atualizar, fazer a revitalização e adaptar o mesmo. E aí eu encerro com isso, irmãos. Eu tinha que ler aqui os versículos. Hoje é uma noite diferente, uma noite de inspiração, amém? Eu contei as histórias aí de alguns avivalistas, porque se a gente parar mesmo, deixa eu te falar, tem mais série do que Netflix, de homens e mulheres. No dia das mulheres eu ia pregar aqui, só que eu fiquei pensando, né? Foi triste no dia das mulheres, porque eu lembrei da minha pastora, irmãos, e eu nunca imaginei que a pastora ia tão rápido assim, de uma maneira, todos nós aqui ficamos despreparados, né? Mas eu digo: rapaz, eu vou. E eu já tinha falado com o pastor Aldo, só que eu tinha falado, e é muita correria, né? Eu disse: pastor, eu preciso sentar com o senhor, pastor, porque a gente vai começar um projeto aqui. O primeiro passo é fazer membros comprometidos com o reino de Deus. E como que a gente vai fazer membros comprometidos com o reino de Deus? Falando da história da igreja mundial, que eu estou falando um pouquinho hoje aqui, mas da história da igreja local. Como que nasceu a igreja local? Eu quero ouvir o Senhor, a sua história, a história da pastora Edna. Já ouvimos, a gente vai pegar isso, eu vou ouvir, nós vamos escrever isso. E aí a gente pegou o resumo no Dia das Mulheres, postamos lá, não sei se você parou para ler, mulheres notáveis do reino de Deus lá, desde da Suzana Wesley, da mãe do Carlos e do John Wesley, o grande avivalista, e outras mulheres de Deus lá, que ninguém conhece, que são anônimas, mas mulheres, irmãos, que marcaram a história da igreja. Então, eu quero te inspirar aqui hoje. Pastor, eu não tenho acesso a esse conhecimento, eu não tenho esse... Eu lembro que um dia eu preguei e eu falei algo mais profundo, aí o Carlos veio: pastor, como é que tu sabe isso, pastor? Como é que tu tem condição de dizer isso? Eu digo: meu irmão, história, geografia bíblica, sociologia bíblica, política bíblica, hermenêutica, exegese, tem tudo, irmãos. Tudo vem da teologia, irmãos. A lei, a ciência. Amém? E aí, queridos, eu queria te convidar a nós orarmos. Dia 4 de abril, hoje é 14, né? Hoje é 14. Eu chorei domingo passado de alegria, de prazer na presença de Deus,
de estar nesse lugar. Amém? Eu só saio daqui, irmão, não saio mais. Daqui eu não saio mais. Não vou dizer, né, porque essa palavra nunca é muito pesada, que a gente vive nas mãos de Deus, né? Deus é Deus. Se Deus quiser, Ele faz o que Ele quiser com a gente, né? Mas eu quero ver minha filha, meu filho crescer aqui, se desenvolver, quero ver a sua família se desenvolver aqui. Esse lugar é um lugar abençoado. 10 anos abençoando Manaus, muito mais tempo tem restaurando famílias. Mas eu vou te dizer uma coisa. Nós não vamos ficar tristes aqui, vendo, não é, a obra parou. Não está aqui só por estar, não. Nós não vamos ficar aqui frustrados, dizendo, não, a gente não tem condição, a gente tem. Nós não vamos parar. Amém? Nós vamos avançar. Tem horas assim, eu fico, poxa, o pastor Aldo, ele investe aqui, irmãos. Entre aspas, tem prejuízo, ele tira do bolso dele para... E para ele falar isso, eu estou até pecando aqui, que eu estou falando dele que não deveria nem falar. Mas a oportunidade que a gente tem, né? O Marcos veio lá pregar aqui e disse, rapaz, uma avenida principal, um local abençoado. Deus está nos dando uma oportunidade, irmãos, maravilhosa. E eu quero entender. E vocês são pessoas de um quilate. Vocês são pessoas de um valor maravilhoso. Amém? Vocês estão aqui, tem gente que está aqui, é pastor Jais, pastor Elisandro, estão aqui desde sempre. O Everton já está há quanto tempo aqui, Everton? 5 anos. A Isabel, o Mateus, isso aqui tudo era da célula de criança da pastora Elisandra, né, pastor Elisandra? Já estão homens, já fazendo faculdade, se formando. Mas, irmãos, o que eu quero dizer é que fechou uma década. E vai abrir outra década para a gente fazer algo maior. Amém? E eu estou sonhando a gente ter um mover. Eu queria até convidar o pastor Jairson lá para a gente orar. Essa palavra hoje foi mais uma conversa espiritual. Amém? Eu tinha um louvor que eu queria cantar, mas acabou que eu fiquei... Eu queria te convidar hoje, irmãos, nós orarmos pela Restaurando Famílias, pelo pastor Aldo, que Deus dê saúde, força, vigor, que Deus dê capacidade para ele se reinventar, porque se a gente sente ele, um angelita ali, né? O Marcos pegou um baque tão forte lá que se abalou lá. E a gente como igreja também fica meio desnorteado. O que a gente faz? Né? A gente fica meio sem, mas Deus está no controle, Deus sabe de tudo. Eu só tenho a agradecer a Deus, porque eu lembro que eu conheci o pastor Aldo faz um tempinho, eu não calculei, mas eu lembro que foi um encontro de pastores que eu preguei, G12. O pastor Roberval veio, rapaz, tu vai pregar e tu vai ficar tu e o Roberlan lá, cara, que eu não vou poder ficar lá não, vocês que vão conduzir lá o encontro de pastores, numa mansão lá no Morada do Sol. Aí eu disse, pastor, eu tenho o chamado de Deus, meu chamado é só obedecer, a responsabilidade é com Ele, eu não me preocupo com nada, é Ele que manda, eu só obedeço. E eu lembro quando ele falou, rapaz, tem um pastor presidente da IDPB que vem aí com a esposa dele, cara, e tu vai ter que pregar para ele. Eu digo, rapaz, eu nasci no reino, eu prego para quem for, até para o presidente, pro prefeito, para o governador, eu prego para todo mundo, né? Mas, irmãos, quando entrou o pastor Aldo, eu vi aquele cara brancão, né, todo bem pronto, a pastora Edna, toda elegante, zona lá. E aí a unção foi tão poderosa, pastor, aquele culto, não era um culto, era um encontro de pastor, foi muito poderoso. Meu irmão, eu chorando, pregando, ele chorando, a pastora, os pastores chorando, todo mundo chorando. E foi um avivamento
choro, uma unção, uma alegria, um gozo, um ânimo, uma unção de sonhos. Dali eu me conectei com o pastor, que parecia que eu conhecia ele há décadas. E aí eu acho que ele me adotou e sempre me ligava, me convidando. E aqui eu estou, mais uma vez. E a Restaurando Famílias 10 anos vai realizar agora. E eu quero que nós orássemos pela nossa igreja, amém? Meu Deus, pode colocar um louvor aí, queridos. Eu quero que você orasse por... Eu queria que você levantasse sua voz aí e dissesse: Senhor, nos dá Manaus. Faz, Senhor, famílias se levantarem nesse lugar, Senhor. Ó Deus, faz, Senhor, esse lugar frutificar. Deus, a igreja, Senhor, não tem outro propósito nessa terra a não ser a expansão do Teu reino. Deus, que o pecado venha recuar, meu Deus, que os índices de imoralidade, de divórcio, Senhor, ó Deus, de vício, de drogas, de famílias destruídas, Senhor, famílias descartáveis, meu Deus, quantos lares, Senhor, estão sendo desfeitos, quantos divórcios, cartórios, Senhor, estão homologando de maneira hoje, a família tem sido banalizada, Deus, e nós como igreja, fomos levantados nesse lugar, com uma chamada dos céus, para restaurar famílias. Deus, nós nos acorda, ó Deus, nos desperta, ó Deus, faz queimar, ó Deus, faz arder de novo, Pai, faz arder nesse lugar uma tocha, meu Deus, de salvação, uma tocha, meu Deus, de restauração, que o principado, que o homem forte, que as barreiras, que a Jericó, Senhor, que a incredulidade, que a rebelião, ó Deus, arranca do nosso espírito, arranca, meu Deus, faz fluir, Senhor, um quebrantamento, uma fome, uma sede, uma nova chama, meu Pai. Deus, a Restaurando Famílias entra em um novo ciclo, Pai. Nós vamos ver, Deus, muitas pessoas sentando nesses lugares, vindo, Senhor. Manaus vai entrar aqui novamente, Deus, atraída pelo quebrantamento, pela uma salvação que não é obra de homem, Senhor. Espírito Santo, levanta a tua voz, igreja, como a voz de chofar, de trombeta, de profeta, de atalaia. Oh, levanta o clamor. Deus quer ver o nosso coração arder.